Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo. São 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Mais uma semana está começando e que ela seja abençoada aí para todos nós. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou que para o Auxílio Brasil de R$ 600 continuar a ser pago em 2023, é necessário que o Congresso Nacional aprove uma PEC. Ele criticou um eventual crédito extraordinário para pagar despesas fora do teto. O ministro da Casa Civil enviou uma mensagem a diversos parlamentares após o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva cogitar desistir da PEC e, no lugar dela, abrir créditos extraordinários no orçamento do ano que vem para manter o benefício da forma como está. No entendimento de Ciro, a liberação de recursos extras sem uma PEC só se justificaria em situações de urgência e imprevisibilidade, o que não é o caso do programa social, uma despesa já prevista no orçamento. Para cumprir as principais promessas de campanha de Lula e incluir programas na área de saúde e da educação que ficaram fora da previsão orçamentária para 2023, a equipe de transição precisa garantir uma licença para gastos de pelo menos 119 bilhões de reais. A ideia é aprovar uma PEC de transição com os recursos extras. Os articuladores não sugerem, por enquanto, cobrir todo o rombo orçamentário, mas pedir uma licença para gastar o que pode chegar a 200 bilhões de reais. Bom, vamos falar do tempo. A frente fria que vinha provocando chuva aqui no sudeste e no centro-sul do país deve se concentrar nas regiões norte e nordeste. Agora vamos juntos ao vivo com a câmera 10 lá fora. Olha só, o tempo segue bem fechado aqui em São Paulo. Alguns pontos da capital paulista registraram garoa bem cedinho. E a previsão é de tempo encoberto e com poucas aberturas de sol. De volta comigo? Vamos conferir a previsão do tempo para esta segunda-feira em algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Juazeiro do Norte. As temperaturas devem seguir altas hoje. A máxima prevista para a cidade é de 32 graus, mas tem previsão de chuva forte a qualquer hora do dia na região. Em Belém do Pará, o tempo também vai ficar instável. Apesar do calorão de 32 graus, Belém também vai enfrentar temporais nesta segunda-feira. Por isso, prepara o guarda-chuva. Para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. Por aqui, as temperaturas devem continuar um pouco baixas hoje e a máxima não deve passar dos 20 graus. No destaque internacional, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva irá participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas a partir do dia 14 de novembro, no Egito. Quem confirmou a informação foi a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Lula terá reuniões bilaterais sobre desigualdades sociais e ambientais e também o combate à fome. A COP27 vai até o dia 18 de novembro e será o primeiro compromisso oficial do presidente eleito. Deverão estar ainda na comitiva a ex-ministra do Meio Ambiente, atual deputada federal eleita, Marina Silva, e a senadora Simone Tebet. E ainda no destaque internacional, falamos de saúde. A China registrou nesta segunda-feira o maior número de infecções por Covid-19 em 6 meses. Foram mais de 5.600 novos casos em menos de 24 horas. Vamos conferir. O número de casos de Covid na China continua aumentando, mesmo com as restrições e a sua rígida política de Covid zero. Embora o número de casos esteja extremamente baixo para os padrões globais, a Comissão Nacional de Saúde do país afirmou que vai continuar a impor regras mais rígidas à população, que inclui confinamentos, quarentenas e testes constantes para conter os novos surtos. O país vive uma onda de tensões ligada aos bloqueios, já que a população segue reclamando de condições inadequadas, faltas de suprimentos e atraso nos atendimentos médicos. As ações chinesas dispararam na semana passada com rumores de uma possível flexibilização das restrições da Covid. Mas com a divulgação dos últimos números, o relaxamento das regras ainda pode demorar.
Especialistas alertaram que as demissões em massa do Twitter podem afetar a capacidade da plataforma de conter a desinformação. A rede social foi comprada oficialmente na semana passada pelo bilionário Elon Musk. Desde então, surgiram uma série de conflitos envolvendo a administração da empresa. O Twitter demitiu cerca de metade de seus 7.500 funcionários na sexta-feira, poucos dias antes das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, quando a circulação de conteúdo falso nas redes sociais deve aumentar. Musk insistiu que as demissões eram necessárias, já que a empresa estava perdendo mais de 4 milhões de dólares por dia. A Free Press faz parte de uma coalizão de mais de 60 grupos da sociedade civil, que na sexta-feira convocou os anunciantes a boicotar a plataforma até que ela se comprometa a ser um lugar seguro. O lançamento da assinatura do Twitter Blue por $8 por mês para usuários que desejam uma conta certificada e outros benefícios parece estar em andamento uma semana depois que Elon Musk assumiu o controle da rede social. Até agora, a verificação era gratuita e serve como prova de autenticidade para contas de usuários como políticos, governos, jornalistas, celebridades e atletas. Bom, e antes de encerrar, a gente fala do esporte. O técnico Tite convoca hoje à tarde os 26 jogadores para a Copa do Mundo do Catar. A lista será divulgada às 13 horas em uma coletiva de imprensa na sede da CBF. Tite e sua comissão técnica passaram um fim de semana reunidos, definindo os últimos detalhes da lista de convocados, que será divulgada hoje. Nos últimos dias, o treinador também esteve na Inglaterra e na Itália para observar alguns jogadores. O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, acompanhou Tite nas viagens ao exterior para examinar alguns atletas. A FIFA definiu em um congresso técnico realizado em junho que cada seleção poderá convocar no máximo 26 jogadores. São 3 atletas a mais em relação à última Copa do Mundo. E na equipe brasileira, 2 vagas ainda estariam abertas. Para fechar o grupo, Tite estaria analisando as convocações do lateral direito Daniel Alves, do Pumas do México, do zagueiro Bremer, da Juventus da Itália e do também zagueiro Lucas Veríssimo, do Benfica de Portugal. A seleção brasileira se apresenta na próxima segunda-feira, dia 14, em Turim, na Itália, para iniciar os trabalhos. E 5 dias depois, embarca para Doha, no Catar. A estreia na Copa do Mundo acontece no dia 24, contra a Sérvia, pela primeira rodada do Grupo G. Todo mundo na expectativa. Olha, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre os atropelamentos contra assaltantes que vêm se multiplicando pelo país. E tem ainda Eu Aqui Te Esperando. É daqui a pouquinho e claro que você não pode perder. Até mais.